A mãe de uma adolescente de 17 anos procurou a TV Record para denunciar que a filha foi agredida por 3 pastores da igreja Ministério Pescador Sal da Terra. A vítima alega estar sendo perseguida pelos pastores por causa de um ritual. Mãe e filha estão recebendo cartas com ameaças e já procuraram uma polícia que iniciou a investigação do caso. Quem nos conta toda essa história, preste atenção nessa história, vamos prestar bastante atenção, né? Que toda a história tem vários lados, mas a menina, a mãe dá a cara para bater e a menina também. Luiz Vieira. Mãe e filha procuraram a TV Record para denunciar um caso que começou em maio deste ano. Elas acusam 3 pastores que supostamente estariam perseguindo a menor por causa de um ritual. As agressões começaram quando ela foi a um culto na cidade de Primavera do Leste. Eu sempre quis uma ajuda e um apoio deles desde o começo da igreja. Só que eles começaram a ficar, principalmente a pastora começou a ficar já irritada comigo, porque eu não aceitava o que ela falava. Porque ela começou a me chamar de louca. No grupo mesmo, tudo que a gente falava no grupo era motivo de briga, principalmente comigo e com a minha irmã. Eu e minha irmã era o motivo da briga lá do grupo, tipo, a gente era as excluídas do grupo. Aí o pastor já virava as costas para mim, coisa que já não é de pastor. As agressões começou quando eu fui em Primavera para me visitar lá, e ele, tipo assim, tava as minhas amigas assim do lado, e eu peguei e comecei a chorar e falar: gente, tem alguma coisa atrás do pastor. Aí ninguém acreditava, eu falava: não tem nada atrás do pastor. Eu falava: tem alguma coisa atrás do pastor. Quando alguma coisa tocou assim, eu já vi que eu já estava em cima dele, ele pegou e me empurrou para cima do palco, em cima mesmo. Depois ele, de cima do palco, ele me empurrou para baixo do palco. Foi a hora que rachou minha cabeça, encheu de sangue. Aí foi a hora que ele me pegou no colo e me sacudiu, falando assim: se você não ficar quieta, Lohane, vai ficar pior pro seu lado. Assustada, ela voltou para Cuiabá com a família e desde então começou a receber cartas de ameaças. Em quase todas havia um número de telefone e uma ordem para que ligassem, mas elas nunca obedeceram e tudo foi ficando mais grave. Depois disso a gente resolveu registrar o BO, representar numa delegacia e resolvemos abrir um processo então. E depois que a gente abriu esse processo, a gente começou a receber cartas de ameaças, que era para minha filha ligar para eles. Na carta sempre vinha escrito para ligar para o pastor Erli Borges Araújo e para a pastora Viviane. Eles falavam que era para minha filha ligar urgente para eles. E nenhuma das vezes a gente ligou. Então até que eles mandou uma última carta e escreveu lá que se a minha filha quisesse ver as amiguinhas dela bem, que ela corresse para ligar, porque a contagem dela era regressiva. Então, nesse dia, não fui trabalhar, na sexta-feira, que foi o dia que recebemos a última carta. De acordo com a denúncia, depois que as cartas eram entregues, um dos 3 pastores ficava por um tempo em frente à casa e depois ia embora. Lucélia diz que chegou a vê-los no local e que sempre estavam em um carro com o símbolo da igreja Ministério Pescador Sal da Terra, que tem sedes em vários lugares do país. Os membros acusados pela família são os pastores Erli Borges de Araújo, a mulher dele, Viviane Machado, e Anderson Navarro, que também é apresentador de televisão. Eu até então não sabia disso, fiquei sabendo depois. Eu sabia dele como pastor da igreja, depois que eu vim descobrir que ele era repórter da TV Centro-América. É ele, sim. A gente, o tempo inteiro, a gente trabalha com pessoas assim, talvez, e não sabe quem elas são. Qual que é o envolvimento dele nesse caso? Ele que vem trazendo as ameaças para a gente na porta da nossa casa, ele que passa por nós, ele passa na frente da nossa casa todos os dias, ri da nossa cara, ele vai até a nossa caixinha de correio, ele bate, ele dá murro, ele procura a gente até no shopping que eu fui passear com a minha filha, entendeu? Ele passa pela gente e a gente não entende o porquê. Elas dizem que ficaram com medo de ligar para os telefones informados nas cartas. E no dia 9 deste mês, a menor foi raptada enquanto a mãe estava no trabalho.
Segundo o relato da vítima, ela estava em casa quando os agressores chegaram e invadiram o local. Eles usaram um produto químico para deixá-la desacordada e, em seguida, a levaram para um local afastado da cidade. E foi lá que as agressões começaram. A pastora o tempo todo metia tapa na minha cara. Ela metia o tempo todo tapa na minha cara. Eu falava para ela parar, entendeu? E eu gritava. E quando eu começava a gritar, eles amarravam o trem na minha boca. Eles falavam que ia me degolar, tanto é que tem os cortes. Aí me cortaram minha boca. Eles me deram muito soco, esse lado aqui, tudinho. Ficou muito roxo na hora. Depois você foi levada para casa desacordado de novo. Desacordada de novo. Quando minha mãe encontrou, achou que eu estava até morta. Só chegando no local que ela ia ser espancada, que ela ia ser judiada e torturada, foi onde ela viu. Ela viu o pastor Enderson Navarro, o pastor Erli Borges Araújo e a pastora Viviane Araújo, e tinha outros membros da igreja, mas daí já que eles estavam mais no escuro e também eles já vendaram o rosto da minha filha, já não dava mais para ela perceber, só escutava gritos com ela. A pastora Viviane dava muito tapa na cara dela e o pastor ele batia nela com socos e todos a ameaçavam muito, dizia para ela o tempo inteiro que iam estrangular ela e que ela tinha que morrer. Na mata, a vítima diz que escutou gritos de outra pessoa pedindo por socorro. Tinha uma menina que gritava socorro o tempo todo. E eram os pastores que estavam o tempo todo lá, tinha intercessoras, tinha o pastor Lee, tinha a pastora Viviane, tinha o pastor Anderson. Na denúncia diz ainda que a menor tem que cumprir todo o ritual antes de ser morta. E as ameaças são também para as pessoas próximas da família. Durante as agressões, eles falavam assim, ou você dá a sua vida para você salvar as suas amigas, que as minhas amigas eram a Gabriela, a Caroline, a Stephanie. Eles colocaram as 3, entendeu? Para me salvar elas. Só que no momento ele fez uma ameaça. Se fosse você, cuidava da pessoa que você mais ama na sua vida, que você já cuidou há muito tempo. E que é o Pedro. Entendeu? O Pedro, eu era babá dele. Então ele pegou e até ameaçou o próprio neném, que só tem 3 anos de idade, ele ameaçou o Pedro. Ele pegou e falou, se fosse você dava sua vida para você salvar o Pedro. Assim como existe Deus, existe o diabo. Então eu acredito que seja uma seita. E que assim como a gente vê tantos jovens que amanhecem mortos e que não desvendaram o caso do porquê, é isso, os nossos adolescentes são alvo das seitas satânicas. Eles estão procurando os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos meninos, as nossas meninas para fazerem rituais satânicos. Nós tentamos falar com algum representante da igreja em uma das sedes, mas não havia ninguém. Por telefone, conversamos com o pastor Enderson Navarro, que negou as acusações, disse não se lembrar da garota e se colocou à disposição para contribuir. Sou o Enderson Navarro, sou pastor, eu sou da TV Centro-América. Sim. Trabalho na TV Centro-América, sou seu colega aí, apresento o Bom Dia Mato Grosso. Eu estou de férias, eu não estou nem em Cuiabá, para você ter uma ideia. Eu estou em Ponta Porã, para você ter uma ideia. Eu não sei de nada, não. Se ela está falando, eu não sei nem quem que é a pessoa que está me dizendo aí. Eu não estou sabendo dessa história, não, cara. Eu não tenho nada para te dizer com relação a isso. Primeiro é que eu não sei dessa história, né? Como pastor de igreja, a gente encontra muitas pessoas, né? Mas eu não, de torturar alguém, Deus me livre. Não é nem a função de pastor, nem de jornalista, nem de ser humano. Eu desconheço totalmente essa história. Nós tentamos ainda o contato com os outros 2 pastores acusados pela vítima, mas os telefones estão desligados. O delegado responsável diz que está investigando o caso, mas que é cedo para chegar a uma conclusão. Primeiramente, temos que comprovar quais crimes ocorreram primeiro, né? E se foi um crime só, se foram 2, foram 3 crimes isoladamente. Mas é muito cedo para se identificar qual a ocorrência dos crimes, né? Primeiro vamos tentar consolidar essa versão das vítimas, das testemunhas, para depois pensarmos melhor na tipificação penal. A Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente auxilia a polícia, dando suporte à família. A OAB, ela não tem um poder de polícia para investigação. Isso cabe à delegacia, à DEDICA. Mas a OAB, como protetora não só dos advogados, mas da sociedade, a OAB, ela pode estar acompanhando o caso, inclusive se a família procurar. Sempre que procurada, a OAB atua. Então, a OAB pode estar acompanhando o caso, a Comissão de Infância pode estar acompanhando esse caso, juntamente com o delegado, né? Pedindo esclarecimentos, enfim. Esse tipo de acompanhamento a OAB pode fazer.
De acordo com o delegado, outras pessoas devem ser ouvidas como testemunhas antes de chamar os suspeitos para depor. Estamos na fase de identificar testemunhas que possam corroborar a versão apresentada por sua pessoa e também identificar a outra vítima que estaria com ela no local dos fatos, né? As últimas diligências do inquérito em si serão as oitivas dos suspeitos, que ficará como parte final do procedimento em si. Em razão aos crimes, foram noticiados crimes de lesão corporal, cárcere privado e tortura, né? Foi instaurado, inquérito para investigar a ocorrência em si desses crimes e caso realmente se comprove indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, os suspeitos serão indiciados pela prática de todos os crimes que foram comprovados. O exame de corpo de delito deu positivo para as agressões. Depois de registrar os boletins de ocorrência, foi expedida uma medida protetiva contra os envolvidos. Pelo corpo da vítima ficaram os hematomas, feitos, segundo ela, com faca, enquanto era ameaçada de morte. Com medo, elas foram morar em outro lugar, mas ainda temem o pior. Eu sinto como se eles estivessem me perseguindo 24 horas, é como se eles estivessem na minha mente, sei lá. Toda hora eu levo susto, eu não consigo. Antes eu já não dormia, agora eu não consigo dormir de jeito nenhum, entendeu? Pra mim, eles acabaram, entendeu? Pra mim eles não são pastores, pra mim eles são uns bichos. Tenho muito medo, tenho muito medo. Você disse que eles chegaram a dizer que em cartas que vão voltar para terminar o serviço. Que eles vão voltar para terminar o serviço.